Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 1, que é o capítulo dos Espíritos. Nós já falamos sobre a origem e natureza dos espíritos, sobre o mundo normal primitivo, sobre a forma e ubiquidade dos espíritos, sobre o perispírito, sobre as diferentes ordens de espíritos, sobre a escala espírita, na qual a gente tem 3 ordens, né? A primeira dos espíritos puros, a segunda dos espíritos bons e a terceira dos imperfeitos. Nós falamos sobre a progressão dos espíritos e hoje nós falaremos sobre os anjos e os demônios. Que interessante essa aula, né? Porque a gente sempre ouve falar sobre isso e nunca entra numa decisão exatamente sobre o que são esses seres, não é? Desculpem. Então, vou ampliar aqui para a gente poder ler junto. Desculpem. Vou diminuir um pouquinho. Bom, então temos aqui os anjos demônios, pergunta 128, né? Kardec pergunta o seguinte: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E aí os espíritos respondem: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, não é diferente dos outros espíritos, tá bem? Esses espíritos que a gente chama de anjos, arcanjos e serafins não tem diferença nenhuma, não são diferentes. E aí, Kardec coloca o seguinte: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Então já não tem um aspecto humano, né? Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Então, você pode dizer que um anjo pode ser um espírito ou um gênio, tá bem? Então, a palavra, ela tem o mesmo significado. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Então, a gente toma aqui nesse livro, né, na melhor acepção da palavra, na melhor forma da palavra, não é? Pergunta 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? E aí os espíritos respondem: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, assim como os seres humanos demoram o tempo que for necessário para chegar à perfeição, os anjos também. Pergunta 130. Sendo errônea, sendo um erro, a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Então, como é que a gente pode explicar que acreditar num ser completamente perfeito, criado assim, especialmente maravilhoso, né, esteja na tradição dos outros povos também? E aí os espíritos respondem: fica sabendo que o mundo onde te achas, né, o planeta Terra, não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, que o planeta Terra existisse,
Já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, quando os homens viram aqui do planeta Terra, né, pela primeira vez os anjos, eles pensaram, nossa, Deus criou um ser completamente perfeito, né? Pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra, não é? E aí os espíritos respondem, se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Vocês acham que seria da bondade de Deus criar um filho, né, um ser, uma criatura que estaria assim eternamente dedicada ao mal por ordem de Deus e eternamente seria desgraçada por ordem dele também? Faz sentido isso? Bom, se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais. Então, no mundo inferior do nosso planeta. E em outros semelhantes, em outros mundos parecidos com o nosso. Quem são eles? São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. São esses homens hipócritas que julgam agradar a Deus por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, na verdade, se existem esses demônios, somos nós mesmos. São os homens hipócritas, né? Que criam a imagem de Deus, um Deus que faria uma criatura eternamente má e uma criatura permanentemente desgraçada, tá? Isso é obra da nossa criação, não da criação de Deus. E aí, Kardec diz o seguinte, a palavra demônio não implica ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Então, espírito mau, né, demônio sendo espírito mau, seria algo criado nesse tempo que a gente vive, né, no tempo de hoje. Por quê? Porquanto o termo grego, que é da onde vem a palavra demônio, que significa, né, em grego, daimon, de onde a palavra foi derivada, de onde ela derivou, significa gênio. Então, demônio significa gênio, significa inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos. Tanto faz, sendo bom ou maus, indistintamente. Então, não tinha distinção. Chamar algo de demônio não significa que ele era mau ou era bom, tá? Então, somente significava que era um gênio, que era a inteligência, tá? E que era um ser incorpóreo. Bom, por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, segundo o que significa, né, na rua, na vida corriqueira, não é? Então, na nossa vida, essa palavra significa, não é? E se entendem seres essencialmente malfazejos. Então, seres que fazem o mal, que estão destinados ou que estão se comprazem, né? Ficam felizes em fazer o mal. Isso pra gente hoje, não é? Significa o demônio. O que são demônios? Bom, como todas as coisas, esses demônios, esses seres que se dedicam a fazer o mal, teriam sido criados por Deus. Então, se existem demônios, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Então, se Deus é bom e justo,
não faz sentido existirem os demônios, né? Nessa concepção da palavra, que são seres que foram criados, né, desgraçados, foram criados infelizes, já com toda a carga de maldade dentro deles, né? Isso não corresponde com o fato de que Deus é soberanamente bom e justo. Então, se não fossem obra de Deus, né? Se os demônios não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Então, se os demônios existem, né? Se a gente colocar assim, vamos supor que os demônios existem. Existem seres criados eternamente maus, desgraçados, que querem a guerra, que querem a morte de todos, que querem as doenças, né? Seres assim demoníacos. Se eles existem, né? E já que Deus é bom e justo, então não são obra de Deus. Porque se fossem obra de Deus, Deus não seria bom e justo. Então, se esses demônios realmente existem, né? Eles existiriam como Deus por toda a eternidade. Ou então, se eles não existem como Deus por toda a eternidade, né? Passaram a existir, quer dizer que há mais que um Deus, né? Então, se Deus existe e os demônios existem, e Deus não criou os demônios, deve haver outro Deus criando demônio. Pois é. Então, isso faz com que essas ideias são contraditórias. Se Deus existe, se outros deuses existem, então Deus não é soberano, né? Deus não é todo-poderoso. Bom, a primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Então, para que a gente possa ter uma doutrina, tem que ter essa condição. Para que a gente possa ter uma ciência, existe uma condição. Que condição é essa? De ser lógica. Tem que fazer sentido, senão a gente se sente perdido, né? Bom, ora, a doutrina dos demônios, há dois demônios no sentido absoluto, no sentido real, no sentido, né, total. Falta essa base essencial, que é a base lógica. Não faz sentido, né, existirem os demônios se Deus é bom e justo. Não faz sentido existirem os demônios se só há um Deus. Se só há apenas um Deus e ele é bom e justo, não faz sentido existirem os demônios. Ok? Então, concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios, assim como eles admitem os anjos, entidades que foram criadas sempre foram boas. E assim, o contrário também existe, acreditando que entidades foram criadas 100% mais, né? Mas é ilógico, não faz sentido, não tem lógica e é contraditório, entra em contradição com a bondade e justiça de Deus, que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus, imagine haver Deus criado seres destinados ao mal e a praticá-lo para sempre, perpetuamente. Porque isso equivale, isso corresponde, isso é igual a lhe negar a bondade. Se a gente admite que Deus criou demônios, criou seres perpetuamente maus, a gente está negando a bondade de Deus, a gente está dizendo que Deus não é bom, né? Os partidários dos demônios, quem acredita nos demônios, se apoiam nas palavras do Cristo, né? Então, quem acredita nos demônios estão apoiados nas palavras de Jesus, né? E aí, o que Kardec quer dizer com isso? Kardec quer dizer que não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos. Então,
Kardec está dizendo assim, nós não estamos contestando o que Jesus disse, nem dizendo que Jesus disse mentira, quando a gente fala sobre os demônios nesse sentido aqui, porque foi Jesus que falou sobre os demônios também, tá? O que Kardec diz em seguida? Não seremos nós que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens, não é? Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Então, será que quando Jesus Cristo falava dos demônios, ele estava querendo se referir a seres que eram criados para o mal, que eram 100% maléficos, né? Que desde o início dos tempos foram criados dessa forma? É isso que Kardec está dizendo. Quem se apoia na palavra de Jesus para falar que os demônios existem, será que essas pessoas entenderam realmente o que Jesus queria dizer? E aí ele continua dizendo o seguinte: não é sabido que a forma alegórica, né, aquela forma que ele coloca num sentido não literal, num sentido não que a gente tem que levar tudo ao pé da letra, né, à risca. Olha, eu estou dizendo que, vamos supor, o mundo pode acabar que eu não vou acordar hoje, porque eu estou cansado. É realmente uma coisa que eu quero, que o mundo acabe? Não, eu estou estou criando uma alegoria, estou criando algo nas minhas palavras que não significa realmente aquilo que eu quero dizer. Eu estou só dizendo que eu estou muito cansada, não é? Então, você levar ao pé da letra as coisas que as pessoas dizem pode criar uma distorção do sentido do que ela quer dizer, né? E é aí que o Kardec está querendo explicar que não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem, da linguagem de Jesus. Jesus não falava que a mão direita, que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo, né? Se o seu olho é motivo de vergonha, você fure o seu olho. É melhor que você fure o seu olho. Ele não está falando para você furar seu olho, né? Então, ele não falava as coisas de forma assim categórica. Era de forma alegórica, de forma como se fosse símbolos, né? Simbólica. E aí Kardec diz assim: dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém, né? Será que a gente tem que pegar as palavras por palavra e achar que aquilo ali é o que a gente está realmente achando? É o que quis dizer. Não precisamos de outra prova, além da dos que nos fornece esta passagem. Qual é a prova que Kardec tira da Bíblia, né? Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. O que a gente vai tirar daí? Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Então, a ciência vai lá e fala assim, olha, não foi bem assim como a Bíblia estava dizendo a forma que a criação se deu, né? A Terra não foi criada como a Bíblia está mostrando, e nós temos a prova. E agora? E agora? É a Bíblia que está errada? Né? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares. Então, Cristo não podia chegar
e falar tudo que ele queria na hora que ele queria. Ele tinha que adaptar a linguagem dele de acordo com as pessoas que estavam ouvindo, né? O tempo. Imagina, a forma que a gente conversa hoje não é a forma que as pessoas conversavam há 100 anos atrás. Né? Imagina há 2000 anos atrás. Então, não é possível que Cristo, que Jesus, haja dito conscientemente uma falsidade. Então, quando ele falou sobre os demônios, aqui, né? Nessa parte aqui que ele está falando, assim, que Jesus falou sobre os demônios, ele não falou uma mentira, ele não estava dizendo mentira. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, né? Que, poxa, se Jesus falou em demônios e os demônios em si não existem, isso falta lógica aí, né? Então, se parece chocar a nossa razão, é que a gente não compreendeu bem, né? É que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, fizeram a mesma coisa. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, com certeza, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. Então, você pode chamar um espírito impuro de demônio? Pode, mas é transitório. Ele não vai ser demônio para sempre, ele não vai ser mal para sempre. Ninguém é mal para sempre. Então, esses são espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam, que são são as provas deles mesmos. Eles ficam com raiva do que eles têm que fazer, né? E que por isso as sofrem mais longamente. Porém que, a seu turno, na sua vez, chegarão a sair daquele estado, quando o quiserem. Então, assim que eles quiserem, não é, sair desse estado de sofrimento, eles vão sair. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição, né? Com a restrição de que é um estado transitório. Como o entendem atualmente, dando-lhe um sentido exclusivo, esse termo, né, essa palavra, induziria em erro, nos induz em erro, faz com que a gente erre com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Então, esse é um erro, né? Não existem seres, Deus, sendo bom e justo, não iria criar seres especialmente para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica. É como se fosse uma personagem, né, que se criou para dar uma personificação para a gente poder entender da nossa maneira, melhor que a gente possa, dentro da nossa limitação, né, visão limitada, o que é o mal. Visto não se poder admitir que exista um ser mal a lutar, como de potência a potência, de igual para igual, com Deus, com a divindade. Não existe um ser que possa ser de igual para igual, está numa arena de luta com Deus, não é? E cuja única preocupação desse ser consiste em lhe contrariar os desígnios, contrariar a vontade de Deus. Essa é a preocupação desse ser eternamente e que tem tanto poder quanto Deus para ficar lá de luva de boxe lá contra Deus. Isso é ilógico, é sem lógica. A gente é um erro pensar dessa maneira, né? Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material. Então, o homem ele precisa dessas imagens, dessas personagens, não é? Desses elementos que
façam com que a imaginação dele possa tomar asas, possa se impressionar. Então ele fez isso, ele criou esses seres, né, sob uma forma material, com atributos, com características, com qualidades que lembram as qualidades, características ou os defeitos também humanos. Então esses seres, né, que existem na nossa cultura, por assim dizer, foram criados por nós para que a gente possa ter uma visão do que é o mal para a gente, né? Criar uma personagem, criar algo que a gente possa manipular, por assim dizer. Desculpem. Por isso, é assim que os antigos, né, que na antiguidade, querendo personificar o tempo, por exemplo, né, eles personificaram o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Então essa era a forma que as pessoas faziam e que ainda fazemos assim também. Então representar o tempo pela figura de um mancebo, né, seria um contrassenso. Representar o tempo com uma figura de uma criancinha não iria ser muito lógico, especialmente nessa época antiga, e não é lógico hoje. Então, tempo, o homem imagina um homem velho, né? E não uma criança. O mesmo se verifica, a mesma coisa a gente pode observar com as alegorias da fortuna, né? Com as imagens que a gente tem do que é a fortuna, da verdade, né? Então a gente coloca pessoas para representar essas coisas, assim como a gente pôs o Satanás para representar o mal. Os modernos, né, os homens modernos, representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, não é? Emblema da pureza. E Satanás foi representado com chifres, com garras e os atributos da animalidade, que é um emblema das paixões vis. Ele parece um bicho, né? O Satanás, em comparação com o anjo, parece algo celeste, algo magnífico. O vulgo, né? A pessoa que, como nós, né? As pessoas normais, as pessoas que não têm muito conhecimento, é que tomamos as coisas ao pé da letra, né? Tomamos as coisas como se fosse preto no branco, né? Não damos uma interpretação melhor, mais profunda às coisas, né? E então, essas pessoas, o vulgo, viu nesses emblemas individualidades reais, né? Algo real, como vira outrora, né? Antigamente, Saturno, né? O planeta Saturno, ou Deus, na alegoria do tempo. O velho com a foice e com a ampulheta, né? Nessa forma, né? Pictórica, nessa forma imaginária do tempo, como se fosse representando este Deus, né? Bom, a gente já terminou a nossa aula, espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus amigos, com as pessoas que vocês acham que ficariam interessadas em aprender mais sobre esse assunto. Desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau.